Estamos vivendo uns momentos políticos aí meio esquisitos, senhoras e senhores, com denúncias e mais denúncias, pronunciamentos inacreditáveis, discursos aí de uma maneira completamente diferenciada do antigamente para o atual. E a rede da social hoje, através da internet, do Facebook, dos YouTube, acabam publicando tudo isso, vazando para todos os sentidos, e todas as argumentações necessárias e desnecessárias são feitas aí de uma maneira, de um ataque individual, de um ataque pessoal contra fulano e beltrano, e isso, sem dúvida alguma, não colabora em absoluto para nada em termos do poder poderoso, do poder nome fabuloso que é o poder que tem Birigui. Hoje a gente vê cada tipo de pronunciamento, cada palavreado que são usados e que, sem dúvida nenhuma, deixam aí um vácuo muito grande do antigamente, quando os ataques políticos eram feitos de uma maneira e hoje talvez até de uma maneira mais diferenciada do que era o antigamente. Quando nós montamos esse programa aqui, Paulo Brito no ar, primeiro pela necessidade de fazer alguma coisa, segundo pela obrigatoriedade de dar um tipo de informação, assumimos um compromisso de uma liberdade total para todos os segmentos, não importa o caráter político desse ou daquele, se é empresário ou se é vendedor de pipoca, todos têm o mesmo sentido, porque todos, de uma maneira ou de outra, políticos ou não políticos, colaboram de uma forma decisiva e progressiva para o progresso da nossa cidade. Mas hoje nós chegamos a uma conclusão que talvez até então possa até causar uma certa estranheza em termos do que estamos vendo e ouvindo, diferenciado do que ouvíamos antigamente. Hoje, a situação aí está dentro de um patamar de uma exigência que talvez até deixe muito a desejar. Os homens da imprensa hoje, diferenciados dos homens de imprensa de antigamente o rádio era um tipo que fazia, talvez até por maior que seja a audiência, as emissoras tinham um pouco alcance aí, muitas eram consideradas a rádio trevo, que passava do trevo e não conseguia sintonizar mais, então tudo aquilo que se era relacionado a Birigui ficava dentro de Birigui. Ficava entre uma emissora e a outra emissora, e era a concorrência para fazer o melhor em prol de uma cidade grande, que hoje é uma cidade de 130 mil habitantes, queiram ou não queiram, que é o ponto referencial aí em termos da Noroeste. Então, modificados completamente. E hoje a diferença é muito grande. Paulo Brito falando aqui nesse exato momento, um camarada lá na Coreia do Norte, na Coreia do Sul, lá na Argentina, aqui em Penápolis, está ouvindo. O alcance é muito grande. E nada melhor aproveitar desse alcance que todos querem esse segmento, de falar das coisas boas, das coisas úteis, das coisas necessárias, das coisas precisas, que Birigui tem e tem muito a oferecer e tem muito ainda a receber. Por isso nós tomamos uma posição que ataques pessoais aqui nós não vamos permitir de maneira alguma. Não vamos fazer com que o nome da nossa cidade seja levado de uma maneira cruel em relação ao Paulo xingar a Débora xingar o Paulo e ficar nesse meio de campo aí bastante tumultuado. Então, a necessidade de abrir microfones para todos os segmentos, importa o que seja o segmento, nós estaremos sempre prontos a oferecer os nossos microfones, colocar os nossos microfones à disposição. Mas ataques pessoais aqui nós não vamos permitir. Não vamos permitir porque respeitamos muito essa cidade. Devemos muito a essa cidade. Essa cidade nos deu muito também. E talvez até muito mais do que a gente pudesse merecer. Então, por essa razão, os meus microfones do programa Paulo Brito. E se voltar a comandar outros programas em outras emissoras de rádio aí, sempre continuará nessa técnica. Microfones abertos para a boa vontade e a participação popular em todos os segmentos. Todos aqueles que queiram falar o que vão fazer, o que deve fazer, tudo dentro de uma linha de conduta, nós estaremos com todos os microfones abertos. Mas ataque pessoal, o Paulo Brito xingar, o Paulo Brito defender, o Paulo Brito atacar, isso nós não permitiremos de maneira alguma, porque vão ficar numa situação, senhoras e senhores,
que pode ocorrer dentro dessas circunstâncias todas, ocorrer até, quem sabe, o pior de tudo que possa acontecer entre fulano, beltrano, ciclano e beltrano. Por essa razão, que me desculpem os senhores que gostam de qualquer tipo de outra argumentação, mas a nossa argumentação é essa. Birigui é muito grande em relação a tudo que se faz e tudo que se pode, e fazer o bem para essa cidade é muito mais importante do que o caminhar, talvez até então, de interesses pessoais. Desculpem a sinceridade e a lealdade com que sempre mantivemos com os nossos patrocinadores, com os nossos apoiadores, com os nossos elementos. Fizemos durante 11 anos uma revista e que temos certeza que durante esses 11 anos da revista Realidade Regional, ela atravessou momentos bastante importantes de contar as histórias. E em momento algum, em página nenhum, aconteceu desastres melancólicos. Sempre dentro de uma linha de conduta de imparcialidade total. E é isso que nós vamos manter aqui no programa Paulo Brito no ar. Por isso que todos os dias, com agradecimento de muitas pessoas que estão nos cumprimentando pelo Falando Francamente, e que possa até ocorrer também de alguns não gostarem do Falando Francamente, mas estão nos acompanhando, e é isso que nos reserva tudo isso. E nesse final, mais uma vez, parabéns ao meu neto, o Cauã, que hoje completa mais um aniversário, em meu nome, em nome da Patrícia, em nome dos seus primos, primas, tios, tias e de todos nós aqui. Para você, Cauã, um beijão. Por isso, meu querido Cauã, o teu avô vai ficar aqui eternamente, quando estiver aqui, falando francamente.